E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós nesse grande espaço que é o do estudo da obra de André Luiz, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. Estamos no capítulo 14, em que ele está falando sobre o reflexo condicionado específico. E ao longo dessa semana, a gente está vendo assim com muito carinho esse reforço que é feito para o entendimento desse processo que a espiritualidade faz conosco e até a reencarnação faz. Experiências se repetem, estímulos vão chegando. Para quê? Para que a gente consiga assim ter um bom aproveitamento do tempo de estabelecer a concretização do bem em nós. O grande objetivo é a concretização dessa ideia do bem. Primeiro pensamento que vai se transformar em sentimentos e atitudes, né? Em sabedoria na vida. Então, esses estímulos chegam. E nós, no programa passado, falamos sobre a questão da senda escabrosa, né? Uma lição que nos reforça a ideia da fé. E a gente sabe que por mais difícil que seja a situação, se a gente crer nessa bondade de Deus, na paternidade divina, não dá para pensar que foi obra do acaso. Não dá para pensar que foi de qualquer jeito, né? Não dá para pensar que a gente está jogado aí como se fosse uma folhinha ao vento, não é assim? Há todo um cuidado, há todo um planejamento. E quando se pensa na bondade de Deus, fica bem claro que o planejamento é para que as coisas deem certo. Mas nem sempre a gente está atento a isso, né? Nem sempre a gente está antenado com essa possibilidade. E a gente acaba se perdendo mesmo. A gente acaba se perdendo na descrença. A gente acaba até, muitas vezes, engrossando o caldo da leviandade. E a leviandade por quê? Falar do que não sabe. Falar do que não sabe, entrar no campo da queixa, que é um campo altamente prejudicial na nossa vida, né? A gente começa a se queixar e quando eu me queixo eu me vitimizo, e quando eu me vitimizo eu vejo que está tudo contra mim, eu não consigo fazer nada, me coloco numa situação egoísta, egocêntrica, é como se a vida devesse toda mudar para que eu estivesse bem. Então a gente precisa desse reforço. E a doutrina espírita, e aí vem, é a doutrina espírita, meus queridos, que vem recordar para nós o que Jesus trouxe no Evangelho. Vem recordar para nós a lei de Deus. E por isso a gente tem que estar sempre buscando a doutrina espírita. Sem esse pensamento, mas está desatualizado, porque isso foi naquela época, não. A doutrina é para o espírito. Enquanto a gente precisar entender, enquanto a gente precisar caminhar, enquanto a gente precisar se alertar, né? Enquanto a gente precisar desse prumo, dessa escora, a gente tem que estudar muito a doutrina espírita, meditar muito. Quantas vezes uma simples frase que está na codificação nos chama a atenção. Eu já comentei uma vez num outro programa, né? Mas eu vou repetir aqui. A gente aqui no Tereza, no estudo sistematizado, a gente estuda os livros, né, da codificação. Então, na última aula, na penúltima aula, me perdoe, da obra A Gênese, em que a gente estudou a questão da geração nova, olha, meus amigos, muitos companheiros, pessoas estudiosas, trabalhadores da doutrina, se deram conta de que estavam fazendo um pensamento equivocado acerca da questão da pandemia, de quem desencarnava, de quem ficava. E ali foi muito fácil, quando a gente expôs o pensamento da doutrina, o que era essa geração nova, que tempos eram esses que estavam sendo chegados, como é que esses tempos chegariam. Esse era o pensamento da doutrina. Outros pensamentos, respeitáveis, embora, mas são ideias pessoais. E cada um tem o direito de criar as suas ideias. A gente não pode englobar
como pensamento doutrinário, uma ideia pessoal. E aí observa, até nós que estudamos, vamos e voltamos, mas naquele momento que a gente teve que estudar para dar aula, né? Novamente, assim, é como se um mundo novo abrisse. Olha o que André Luiz fala aqui, que é esse objeto que traz reflexo. Então, naquele estudo, o que acontece, né? As minhas próprias forças mentais foram arrojadas e foram impregnadas pelas imagens. Aí não foi nem saúde e coragem, mas do conhecimento, da esperança, da certeza, né? Afastando a doença da ignorância, de algumas esquisitices que a gente às vezes acaba abraçando. E aí a gente recorda aqueles estudos iniciais. Só que a gente recorda com muito mais fortaleza. Por quê? Porque não é a primeira vez. Então a gente já estabeleceu uma relação de confiança com a doutrina espírita. Isso ajuda muito pra gente. E aí muitas vezes sozinho a gente não faz isso. Por exemplo, eu vou dizer, né? Se não tivesse que fazer aquele estudo naquele dia, com toda honestidade, meus amigos, talvez eu nem pegasse na Gênesis naquele capítulo, não ia pegar. Mas aí porque tinha que estudar, tinha trabalhar na aula, a gente vai, se aprofunda, cria a mídia, faz um trabalho mais elaborado, e essa elaboração passa por nós, né? É um recurso para que a gente fique bem. São esses os pontos que ele vai dizendo. E aí ele vai trazendo para nós, aqui nesse capítulo 14, reflexo condicionado específico, no subtema objetos e reflexos específicos. No último parágrafo, ele fala pra gente assim, ó. Semelhante medida que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia, pode ser interpretado como reflexo condicionado específico, porquanto, sem a presença do hipnotizador, suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos, o objeto aludido servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Então, todo mundo não sabe, gente, daquela... no interior havia muito isso, né? Aquela cruzinha que colocava no lugar que estava doendo. Eu lembrava, e nós tivemos assim um período aí no temporal, aqui no Rio de Janeiro, e conversávamos. E uma amiga sempre falou que muito medo de raio, né? E ela foi para uma situação traumática mesmo, porque ela estava uma vez na praia, ela se jogou na areia, né? E ela levou um choque. Então ela passou a ter pavor de raio. E aí nós conversávamos sobre determinadas situações dos nossos avós ou dos nossos bisavós. Cobrir espelho, não pode pegar tesoura. E aí alguém até lembrou, né, que tinha um raminho de árvore que era colocado atrás da porta, porque tinha alguma coisa de Santa Bárbara, eu não me lembro bem disso não, mas tinha alguma coisa assim para evitar, né, a entrada do raio. E aí vamos pensar, como é que eram as casas naquele momento, né? Quase sempre casas com quintal, no quintal com muitas árvores, então a possibilidade de a queda de um raio era muito grande. E aí as pessoas se sustentavam aonde? As pessoas se sustentavam na fé, não é? E aí tinha lá, determinado momento, que na igreja católica, acho que eles benziam aqueles ramos, aqueles galinhos e tudo, e a pessoa trazia para casa. Observa, toda vez que a criatura pegava naquele galinho, naquele ramo, ela pensava assim, ó, isso aqui foi dado para proteger a minha casa da entrada do raio. E aí é claro que eles tomavam todo o cuidado, não deixar a sua vista, os cuidados todos, né? Mas havia um reforço dentro desse trabalho da fé. E aí, o que acontece? O resultado era feito. Assim como aquela folhinha, que era a folhinha benta, né? Ah, tá com uma dorzinha de cabeça? Coloca a folhinha no lenço daquele lugar que vai ficar boa. Por quê? Porque naquele momento, e quase sempre, quem entregava ou quem usava, a pessoa via com unção, ela trazia com fé
para servir de recurso, principalmente aquelas famílias, ou naquelas famílias, em que o recurso era diminuto, em que a dificuldade era muito maior. Então era esse recurso, vamos dizer, da medicina espiritual que era usada. E aí tinha os talismãs, né? Quase sempre, esses recursos eram oferecidos de forma gratuita. Então não havia o interesse em mercadejar com essas situações todas. Então, por parte de quem oferecia, também havia uma intenção louvável, assim como por parte daquele que estava recebendo. Isso fazia com que houvesse o quê? Uma eficácia, uma eficiência, um refazimento, né? E aí a gente tem muitas questões que o Livro dos Espíritos, quando fala no poder oculto, talismãs, feiticeiros, em que ele vai falando da intervenção das bênçãos e maldições, não é? É na segunda parte, o capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos na nossa vida corporal. Ele vai trazendo para nós assim, de uma forma assim, muito, muito clara, na questão 552, né? O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Aí os espíritos falam: algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, poder de que podem fazer mau uso, se seus próprios espíritos forem maus. E neste caso, podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não creiais nesse pretenso poder mágico, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e principalmente mal compreendidos. E aqui Kardec fala desse poder magnético muito grande. Esse poder magnético muito grande, ele é adquirido através do exercício. É esse uso que vai dando essa expansão, não é? O estudo. E aí ele vai colocando assim, ó. Deixa eu ver. Aqui, na 554. Aquele que, com ou sem razão, confia no que se chama virtude de estado irmã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair o espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? E aí os espíritos falam: é verdade. Porém, a natureza do espírito atraído, olha só, depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. Em todo caso, isso denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorece os espíritos imperfeitos e sombeteiros. Então, ele vai colocando, né, que não há palavra sacramental, nada disso. É um grande poder magnético, né? E esse grande poder magnético, alicerçado pela confiança do usuário, vai fazer toda a diferença. Então, estamos aqui, queridos, pelas ondas queridas, amadas, da Rádio Rio de Janeiro, nesse capítulo 14 da obra Mecanismos da Mediunidade, que tem como título Reflexo Condicionado Específico. E agora nós vamos entrar num outro subtítulo, intitulado, denominado assim, me perdoe, Circuito Magnético e Circuito Mediúnico. E aí a gente já viu num outro momento esse conceito de circuito. Na verdade, circuito é uma linha fechada, né, que limita uma superfície, um espaço, contorno, perímetro, né? É a parte que cerca alguma coisa. Então, cinto, cinturão. Então, isso é o que a gente chama de circuito, né? Sucessão de fatos ou fenômenos que se repetem, ciclo. A gente tem a ver com circuito artístico, circuito de uma corrida. Então, ele vai falar sobre circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. Então, olha só, gente, a criatura é curada, mas ele continua fiel, né, submisso ao magnetizador e hipnotizador. E aí há um intercâmbio seguro
Através de quê, gente? Desse contato. E o contato não precisa ser presencial, é interessante. Na hora que você pegar esse objeto, lembra de mim. Ou na hora que você pegar esse objeto, você lembra que você ficou bom. Ou na hora que você pegar... Então, qualquer coisa que seja falado, é estabelecido esse circuito perfeito. Olha, meus queridos, ficou muito menos, mas assim que exemplifica bem. A gente, quando fala das ondas fraternas, queridas da Rádio de Janeiro, a gente fala mesmo com um sentimento nosso, não é de forma decorada ou de forma automática, não. Tem um sentimento entre nós. E aí nós tivemos os 50 anos, por exemplo, da Rádio de Janeiro. Uma felicidade, né? A gente encontrar tantos companheiros ali, muitos companheiros, queridos mesmo. E aí a gente fala com um, fala com outro e tudo isso. Bem, passa o tempo, né? Nós, particularmente, estamos fazendo as gravações no nosso lar, para mandar para lá. Mas toda vez, né, que a gente ligada na rádio, ouve um dos companheiros, assiste dos companheiros, nem sempre é possível a gente mandar através do YouTube ou através do telefone uma fala em função de outras atividades que a gente está ocupada, tudo isso. Mas a gente sabe que se estabelece um circuito. Tem um circuito entre nós. Porque tem um interesse comum e existe um verdadeiro gostar. Não é uma disputa, é um gostar um do outro. Então, é esse circuito mediúnico perfeito. Por quê? Entre nós, vamos colocar aqui, o toque da mão não é o toque físico, né? É o toque do ideal da divulgação da doutrina espírita. Então isso faz com que se renove. Alguns amigos queridos, mesmo naqueles amigos ocultos, em que há troca de livro, ou troca de cartão, ou qualquer questão que a gente faça de confraternização, e aí naquele momento eu tenho o hábito de guardar os cartõezinhos dentro de determinados livros, que aí fica como marcador, né? E naquele momento que você retoma aquela leitura, você abre assim e vê aquele cartão, vê o que foi escrito, né? Eu lembro daquele momento. Nessa hora em que você faz isso, você está nesse circuito mediúnico perfeito. E aí ele vem dizendo: a onda mental do magnetizado, reeducada para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá atendido ao restabelecimento da região de desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca, na hipótese do continuismo do contato. Então é isso que acontece, vamos trazer assim. A pessoa fica curada, daqui a pouco ela se torna um trabalhador. E a gente vê nas diferentes doutrinas, nos diferentes setores, até naqueles mesmo que aparentemente não se fala em religião, não se fala da ideia religiosa, mas há esse trabalho de troca, porque é um circuito que está ali estabelecendo, que foi estabelecido. E ele continua: voltando-se diariamente para o magnetizador, que a seu turno diariamente a influencia, e devidamente ajustada ao cérebro, em que se apoia, do ponto de vista da resistência do campo, passará a refletir a onda mental da vontade, a que livremente se submete, absorvendo-lhe as inclinações e os desígnios. E aí, quando se fala que o trabalho é específico, que haverá que ter muito cuidado, é isso, né? Porque se a criatura não for tão bem intencionada, ela pode, de longe, influenciar o outro. E o outro acabar se vendo abraços, né, com situações às vezes até bem dolorosas. E ele coloca assim: verificam-se aí os mais avançados processos de telementação, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá
de acordo com a orientação particular que se sujeita. E aqui ele está falando para cura, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela entra em crise, toda vez que ela ouve falar que vai haver um assalto, por exemplo, e aí é feito um trabalho mental, um trabalho de sugestão, para que ela não ouça mais essa palavra. E isso, né, dentro do tratamento é repetido. A criatura pode levar um objeto, um papelzinho, qualquer coisa, para que ela não se esqueça de lembrar. Na verdade, o magnetizador, ele vai manter essa lembrança, né? E fulano de tal, essa palavra assalto não existe para você. Ele vai manter essa linha de pensamento, porque é isso que vai impregnando, que vai mantendo o circuito. E aí a criatura só vai ver e só vai ouvir o que o outro quer. Na verdade, é um processo de uma sujeição. E por isso que a criatura tem que se entregar livremente a isso. Por que ela tem que se entregar livremente a isso? Porque é a questão do livre-arbítrio. É a questão do livre-arbítrio que a criatura tem. Tem o homem livre-arbítrio dos seus atos? Tem, né? Então, em função do livre-arbítrio, que é a lei de Deus, que não pode ser violado. Só vai ser violado se a pessoa não ela consentir, que ela vai perceber até que aquela liberdade dela está sendo nociva para a sua própria vida. Então ela vai partir para um outro campo de experiência, né? Até para se fortalecer, para bem usar a liberdade. E ele encerra esse tema, circuito magnético, circuito mediúnico, assim: é o estado de permuta magnética aperfeiçoada, em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósito do mentor, na esfera das suas possibilidades de expressão. Então é isso, né? No transe hipnótico, na vigília, essa relação se faz por quê? Porque é uma relação magnética, que está ligada ao campo do pensamento, que está ligada ao campo da atração. E essa lição, meus amigos, com verdade ela é muito importante no nosso dia a dia. Porque a propaganda faz isso. Olha só, a propaganda faz isso. Houve um momento em que determinada marca de uma bebida fala assim: se está com sede, e aquilo era falado. Então, quantas pessoas, em função dessa propaganda, né, desse processo repetitivo, né, a pessoa, na hora da sede, foi deixando de beber água. E teve uma geração que não bebia mais água, quase não bebia água, era só tomava aquilo ou outros tipos de bebidas, né? Mas foi esquecendo da água, porque na cabeça da criatura a sede estava relacionado a um outro produto, né? Que não era água, feito com água, mas que não era água. E assim determinadas ideias, determinadas notícias, determinados pensamentos, né? Cada vez vai piorar. Tem que sofrer mesmo, porque o mundo é de provas e expiações. Eu não posso ter saúde porque eu sou um espírito devedor. Eu não mereço ser feliz. E essas situações que a gente vai criando em torno de nós, vai fechando um circuito, gente. E com certeza existem espíritos a quem interessa esse fechamento desse circuito, percebemos? Interessa a eles que a gente possa viver dentro desse circuito fechado. E aí, vivendo dentro disso, a vida se torna assim muito mais difícil, né? Muito mais complicada, com muito menos lucidez para eu saber aonde eu quero chegar, como é que eu vou chegar, quais são os instrumentos, as ferramentas que Deus colocou no meu caminho para a resolução desse fato. Esse fato é real, esse fato é criado. Esse fato pode ser trabalhado ou esse fato é para ser suportado. Determinadas posturas que cabem ao espírito encarnado tomar. E que se ele não tiver a lucidez, se ele estiver envolvido dentro dessas ideias, dentro desses circuitos, ele não vai conseguir fazer. Então que a gente possa pensar bem acerca desses circuitos magnéticos e mediúnicos que a gente vem estabelecendo e vem fechando ao longo de nossas vidas. Possamos bem aproveitar o dia, vendo, sentindo, pensando com o bem,
com as forças da luz, com as forças da paz, cientes de que a misericórdia divina está sempre ao nosso lado. Que a gente possa abrir as comportas da alma para recebermos essas bênçãos que chegam. Pensemos um tanto, meditemos um tanto mais e agradeçamos sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.